vez, porque Deus já tem falado através do louvor da irmã, que ela cantou aqui, falando sobre a oração. E eu vou orar mais uma vez. Não é pela palavra, né? Mas é por tudo. Deus sabe todas as palavras, né? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, Deus bendito, Deus amado, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeste, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está no meio da tua igreja, Pai. Pai, queremos te pedir perdão, Senhor, por tudo aquilo, Senhor, que não te agrada, Deus. Queremos te pedir perdão, Senhor Jesus, por tudo aquilo que falamos, pensamos, fizemos que não agradou o Senhor, Pai. Ó Deus, o Senhor já falou comigo, Senhor, sobre o que o Senhor quer que eu faça para a igreja, Pai. Deus, a palavra é tua, Senhor. Espírito Santo da verdade é o Senhor que vai revelar nos corações e nas mentes, Pai. Deus, eu sei que essa palavra, Senhor Jesus, ela não vai ficar aqui, mas ela vai ecoar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, que os teus filhos e as tuas filhas, Pai, estejam com a mente e o coração aberto, Senhor, para receber a mensagem da tua palavra, Pai. Porque o entendimento vem dar ao teu Espírito Santo, Deus. Obrigada, meu Deus, mais uma vez eu te agradeço, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Isaías. No livro de Isaías, capítulo 38. Mas eu ainda não vou ler. Os irmãos podem se assentar, fica com a Bíblia aberta, pode se assentar. Porque eu lembrei que eu tenho um testemunho para dar aqui, que eu vou dar desse testemunho, né? Eu lembro que eu estava passando por essa situação e eu vinha muito aqui, os irmãos, né? Todos usavam os vasos, né? Que a vitória era nossa, de Jesus, que a causa era ganha. E Deus é fiel, né? A apóstola é quem sabe mais detalhes sobre o que eu vou falar agora. Ninguém da igreja sabe, né? A apóstola é quem sabe mais desses detalhes. Eu estava passando por uma situação lá onde a gente mora, porque uma vizinha nos colocou na justiça, né? Um tipo de uma questão de muro, né? Coisa de vizinhança, né? A questão de muro, uma garagem, que ela dizia que era dela, e a gente dizia que era da gente. E aí acabou que a gente foi para a justiça, né? Ela foi na justiça e a gente foi para a justiça. A gente se sente muito mal quando a gente está na justiça, né? Ninguém se sente bem. Principalmente quando a questão é uma rixa, uma confusão, uma briga, né? Nós tivemos uma discussão, eu e ela lá na rua. E aí ela foi e colocou na justiça. E aquele negócio estava, assim, incomodava, né? Incomodava e a gente estava orando. E a gente estava pedindo ao Senhor, desse uma direção, porque a casa lá, a casa não é minha, a casa é minha filha. Mas, eu que tomei as dores, porque quando estava construindo lá, ela não estava nem aqui, ela estava no outro estado. E ela disse, mãe, deu a ordem, mãe dele, manda aí fazer, que eu estou mandando dinheiro para você já ir adiantando. E aí, acabou que a confusão ficou comigo, né? Quando chegou lá na frente da conciliadora, eu expliquei a situação, aí ela explicou a situação do ponto de vista dela, e aí a conciliadora perguntou, e aí, vai ter acordo? Aí eu falei, bom, da minha parte não vai ter acordo, porque eu acredito que o direito é meu. E ela disse, da minha parte também não, eu acredito que o direito é meu. Aí ela disse, não vai pro juiz, aí ela chegou e disse bem assim, eu disse, ó, mas a causa não é minha. A causa é minha filha, ela não é minha filha, e ela pediu para colocar o nome dela. Porque ela vai pleitear. Se a causa dela, ela vai pleitear. Tá no nome dela, ela achou que o nome dela, eu não moro lá. Eu estou lá passando tempo. Aí ela chegou e disse, não, eu quero que continue no nome dela. Disse, minha filha, tá no meio, eu quero que continuar no meu nome. Aí alguns advogados, colegas de minha filha, falaram, não se preocupe não, que essa causa vai dar como inexistente, vamos dizer assim. Porque você não tem nada a ver com a situação. Mas só que a causa não deu como inexistente. A gente foi, deixou com o defensor público não resolveu
casa, ela mandou um relatório enorme, eu tive acesso ao relatório, eu fui lá explicando tudo, mas o juiz não quis saber, eu gostei do processo. Então, tá certo. Aí, minha menina achou por bem contratar um advogado, né? Aí a moça que era a dona da casa dele, ela disse, eu vou indicar o meu advogado, que é de minha confiança, e ele, como é que se diz, não vai cobrar caro, vai cobrar como cobrar uma baixa renda, né? Salário mínimo. É o mínimo que ele pode e ainda tem que indicar você. Aí ela disse, tá bom, tá certo, aceitou. Como a gente não entende muito dessas coisas, nunca fundou justiça, não sabe nada, né? Aí o rapaz, claro, procurou saber, entendeu tudo direitinho, ajeitou, e quando foi no dia da audiência, a gente foi. Aí quando eu estou lá na audiência com ele, né, minha menina não pôde entrar, eu não era com ela, aí ela continuou questionando, né? Aí o juiz chegou, ele ia fazer um público de audiência, lá da outra sala, né? Aí ele disse, não, ó, eu vou pessoalmente, né? Pegou, saiu da sala, foi lá, sentou, porque ele viu que ela estava equivocada, né? Na questão dela. E aí, eu já tinha levado todos os comprovantes de minha filha e ela não tinha levado comprovante nenhum. E ela queria ganhar causa. Aí ela falou lá na questão, eu achei que a minha verdade ia valer, não precisava de mais nada. Ela disse, não, sabe por quê? Porque a senhora tem a sua verdade, ela tem a verdade dela. Eu disse, pois é, eu tenho a minha verdade e na minha verdade eu acho que eu estou certa. Aí ela ficou com raiva. Aí disse, mas como é que pode? A senhora, uma mulher dessa, já vem atingindo a fé, uma coisa que não tem nada a ver. Uma mulher dessa, que crê, fazer uma coisa dessa, eu disse, eu sou crente mesmo, graças a Deus. Aí ele mandou me acalmar, né? Aí eu me acalmei, fiquei calada. Aí nisso o juiz já estava lá dando uma missão dela, dizendo que era a minha casa e tal. E da conta, ele disse, ó, o processo já encerrado aqui. Porque a senhora não tem prova. Se a senhora quiser, novamente a senhora pode entrar. Agora a senhora vai ter que trazer as suas provas de que a senhora é a filha das coisas, né? A gente já tinha levantado o muro, já estava tudo lá feito. Se caso o juiz desse direito, ela não ia ter que derrubar, ia ter prejuízo, né? Porque nos informaram lá que isso poderia acontecer, né? A própria defesa falou isso pra gente. Mas só que a causa estava na mão do Senhor, né? Eu sabia que estava na mão do Senhor, eu já tinha que ficar com a da moça. Mas só que a gente fica, né? Ainda fica com aqueles pensamentos que podem acontecer de outro jeito, né? Mas só que Deus é fiel, né? Deus é fiel e Ele nos deu a vitória. E eu ainda meio que descrente nessa questão, será que ela vai na entrada? Aí ela mesma se carregou com confiança que eu tinha ganhado a causa. Eu disse, amém, glória a Deus. Quando os vizinhos vieram perguntar, você ganhou, não foi? Eu fiquei sabendo que você ganhou. Eu disse, amém, glória a Deus, eu ganhei. Aí eu também posso mesmo, né? Eu ganhei. Pronto, aí essa mulher não fez mais, não falou mais nada, graças a Deus, e a gente não tocava, né? Então, era esse testemunho que eu tinha que dar, porque ele estava muito pra cá, a gente estava orando, né? E Deus estava falando. E eu tinha esquecido de dizer que eu tinha realmente, né, ganhado essa vitória na justiça. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é fiel. Agora vamos ler aqui a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 38. Se os irmãos quiserem levantar a mão, se quiser pode ficar sentado. Diz assim a palavra do Senhor. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu numa enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti, em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, até aqui. Então,
a palavra do Senhor que vai falar, né, sobre a doença do rei Ezequias. Ele estava com uma enfermidade mortal. Isso quer dizer que com certeza ele ia morrer, né? Ele não ia ficar vivo, ele ia morrer. E aí, ele soube disso pelo profeta, né? E ele ali foi requerer ao Senhor e acrescentasse mais dias, tivesse misericórdia dele, né? E ali Deus ele acrescentou mais 15 anos, foi? Na vida dele, para que ele pudesse viver e são, né? Mas a palavra nessa noite, ela está aqui dentro dessa palavra, mas ela não vai falar só dessa cura que ele recebeu, desses anos que foram acrescentados a ele, mas a palavra que Deus quer falar conosco nessa noite é exatamente a palavra que Deus falou para ele naquela noite. Ele disse: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, né? Nós sabemos que todo mundo diz, o fim está próximo, Jesus está voltando, né? Há quem diga, isso é conversa. Há quem diga, não, desde que eu não conheço o jeito que Jesus está dizendo que Jesus vai voltar e até hoje não voltou. Tem gente que já perdeu a fé, tem gente que já está descrente, né? Mas nós que estamos aqui na caminhada, servindo ao Senhor, nós temos que ter essa certeza que Jesus está voltando. E Ele tem alertado a muitos, né? Então, o que Ele manda falar para nós nessa noite é que nós devemos colocar a nossa casa em ordem. Por quê? Porque a vida do Senhor está muito próxima, né? A vida do Senhor está muito próxima. E quando Jesus voltar, Ele não quer nos pegar de qualquer jeito. Ele não quer nos levar de qualquer jeito, né? Porque a gente sabe que muitos vão chegar lá e vão dizer: Senhor, eu fiz isso, aquilo outro em teu nome. Eu curei, eu libertei, né? Eu dei aos pobres, né? E Ele vai dizer que apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Porque Ele sabe tudo que a gente faz, Ele sabe como a gente está. E não é só pelo que a gente faz para outras pessoas, é pelo que nós fazemos para nós mesmos, né? Como é que está a nossa casa espiritual? Nós e Deus, como é que nós estamos? Será que nós estamos de acordo com aquilo que Ele quer, né, que nós estejamos? Se nós não estivermos de acordo, não adianta fazer pelo irmão, não adianta vir para a igreja, não adianta fazer campanha, não adianta fazer. Isso não vai nos salvar, não vai. Né? O que vai nos salvar é a nossa condição diante de Deus. Né? É como nós estamos diante de Deus, é o que nós fazemos diante de Deus, aquilo que Deus quer de nós. E muitas vezes Deus fala e a gente, deixa entrar para sair para o povo. Não, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, Deus esperar, depois eu faço. E aí a gente não se conserta, né? Não se conserta diante de Deus, não se conserta diante de Deus. E Deus ele manda o quê? Põe a tua casa em ordem. Mas não é só a nossa casa espiritual, é a nossa casa também, a nossa família, né? A casa onde a gente mora. Tem que estar em ordem também. Porque muitas vezes a gente quer levar a palavra para o mundo inteiro, quer ganhar o mundo inteiro, né? Não se preocupa com os nossos, né? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Deus vai falar isso, né? A gente quer ganhar o mundo inteiro, não se preocupa com a nossa alma. Então a gente tem que cuidar dos nossos, tem que cuidar da nossa família, tem que cuidar da nossa casa, tem que colocar a nossa casa em ordem, né? Então, Ele já nos alertou, nos alerta na palavra. Nós temos ali as parábolas das 10 virgens, por exemplo, né? Que ele fala o quê? Que tinha 10 virgens, 5 eram prudentes, né? Vigiavam, e 5 eram finécias, né? E comparando para dizer o que loucas, não estavam nem aí, né? E a gente tem visto que tem muita gente da igreja mesmo está agindo dessa maneira.
você tiver de qualquer jeito, não passa na terra, vai cair para passar pela tribulação, né? Que é a provar. A gente prefere, claro, ir no arrebatamento. Quem não prefere? A gente sabe o que vai acontecer na tribulação. Ninguém quer ficar, né? Mas quem garante que a igreja toda vai subir? Quem garante, né? Muitos vão ficar na tribulação para pregar na tribulação. E não vai ser fácil, né? Então, é melhor que a gente esteja preparado, né? E pela misericórdia de Deus, Ele nos leve antes, porque quem ficar para a tribulação, mesmo que seja para pregar a palavra, vai sofrer, vai ver coisas, né? Vai ser terrível. Então, para que a gente vá para o céu, a gente tem que estar preparado. Não é de qualquer jeito, né? Então, a palavra do Senhor vai dizer: ordem, precisamos de ordem. A gente sabe que a gente serve a Deus, né? Gosta de ordem e decência, né? Então, a gente tem que procurar o que é ordem. Ah, meu Deus, mas eu não sei como eu vou me preparar. Mas Deus sabe que Ele orienta. E Ele diz, né? Como é que você vai se preparar? Como é que Ele quer que você esteja, né? A gente tem que buscar o Senhor em oração. A gente tem que fazer jejum, né? A gente tem que se consagrar. Deus, Ele falou nesse mundo o tempo inteiro. O tempo inteiro Ele falou, né? Eu usou o meu irmão Ivaldo para dizer que a gente tem que se desapegar de celulares, né? Ele falou isso, viu? Os irmãos e para mim também. Deus fala com todos, né? Está falando comigo também. Então, a gente tem que se desapegar dessas coisas. Isso é uma forma de consagração, né? Você desapegar de coisas que te levam a errar, que te levam a pecar, que te levam a deixar de fazer a vontade de Deus, que te levam a deixar de perder tempo com as coisas de Deus, né? Então, perder não, ganhar. Com as coisas de Deus a gente ganha. Perder tempo com outras coisas, né? Deixando de ganhar o tempo com Deus, a verdade é essa. Então, a gente tem que prestar atenção, né, nos mínimos detalhes, porque às vezes um mínimo detalhe vai nos tirar do caminho da salvação, né? Vai fazer a gente fracassar. Porque eu sei que esses que vão chegar lá no céu vão dizer: Senhor, mas eu fiz isso no teu nome. Eles deixaram de prestar atenção nos mínimos detalhes, né? Eles acharam que tudo aquilo que eles estavam fazendo de grande, de notável, o que o mundo estava observando, né? Eles acharam que isso era o que importava. Então, Deus sabia, Jesus sabia tudo. Ele via o quê? O coração. Ele via no íntimo, ele via no secreto. Ele via onde ninguém vê, né? Via e via. Então, acontece desse jeito. Se a gente não buscar se preparar, a gente vai ficar, né? Se a gente não acordar e dormir, igual as 5 bichas que dormiram lá, não viram a vida do noivo, vai ficar. Porque tem muita gente dizendo: não quero pensar nisso, não, deixa isso pra lá. Quando Jesus vier, Ele me leva. Se você estiver dormindo, você não vai, né? Se você estiver dormindo no sentido de estar despreparado, desatento, não vai, né? Se a sua lâmpada não estiver acesa, o seu azeite não estiver derramando, não vai, né? Se em algum momento faltou a sua fé fracassou, e você não buscou trabalhar essa fé, né? Você também não vai. Porque a Bíblia diz o que a salvação é pela fé. E onde não tem fé, não vai ter salvação. Não tem fé, né? Não tem fé, não acredita em Deus, tem que ter uma fé. Não vai ser salvo. Porque se a salvação é pela fé, como é que você não tem fé e vai ser salvo? Não existe isso. Assim o ímpio também vai ser salvo. Assim aquele que abomina as coisas de Deus vai ser salvo também, né? E a salvação não é para todos. A salvação é para os escolhidos, né? Pai amada, Deus, Ele já nos escolheu, né? Então Ele conhece, mas Ele quer que a gente seja preparado, né? Agradando a Ele. A Bíblia também vai falar aqui deixa eu ler um pedacinho aqui. Daqui a pouco eu vou estar concluindo aqui a mensagem. Essa para concluir. A Bíblia
Bíblia vai falar em Lucas. Em Lucas 12, artigo 13, a Bíblia vai falar sobre a parábola do rico insensato, né? Eu vou ler aqui a partir do 15. E diz-nos: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-me uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e poupa. Mas Deus me disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para que será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Deus falou comigo há um tempo desse, há uns 2 ou 3 meses atrás, mais ou menos. Eu tive um sonho, nesse sonho eu estava tentando comprar um terreno, uma casa, alguma coisa assim. Pensando na minha mãe, né? Porque a gente quer que ela fique perto da gente. E aí eu estava ali, conversando com uma pessoa da família dele até, acho que era o irmão dele, dizendo bem assim: olha, eu quero comprar isso aqui, tal. Aí ele dizendo: aí é bom, você devia comprar mesmo, tal. E de repente eu ouvi aquela voz assim, o pé assim, olhando para o lugar, aquela voz veio no meu ouvido e disse assim: não é tempo de comprar e nem vender. É tempo de se preparar. Aí eu comecei a chorar no sonho, né? Porque aquela voz era a voz de Deus, assim, que eu estava ouvindo. E eu cheguei, acordei chorando, né? E eu vi muito forte. E aí eu disse: meu Deus, eu vou buscar na palavra. Aí Deus falava em preparação o tempo todo, né? Tem muita gente que ainda está pensando em conseguir riquezas na terra. Está preocupada em riqueza, está deixando de servir a Deus e está correndo mesmo, está conseguindo carro, casa, bens, dinheiro. Por quê? Porque já está sabendo que os dias já estão nos finais, né? Então, acha que tem que conseguir algo, né? Tem que aproveitar para conseguir algo. Mas o que é que eu entendo? Para Deus, para Jesus, não importa. Jesus disse o quê? Não vai ficar pedra sobre pedra. Templos, igrejas, casas, construções, vai ser tudo destruído com a permissão de Deus, né? A guerra está vindo aí, está tudo aí e vai ser destruído, né? A gente sabe disso. Então, para Ele, o que mais importa é a nossa morada no céu. Aquela que Ele foi preparar. E Ele disse: eu vou para o céu, mas eu vou preparar morada para vocês, né? Então, isso é o que importa. Essa morada da terra não tem importância nenhuma para Ele. Deus nos dá porque a gente quer, porque a gente precisa, porque a gente quer viver melhor. Ele permite que a gente tenha assim as coisas. Mas não é o que importa para Ele, né? Todo o ouro da terra, Deus fez para quem? Para nós. Mas tem valor para Ele? Não tem. O ouro da terra, nada, pedras preciosas da terra, nada tem valor. Mas no céu, tudo que tem no céu tem valor. Tudo que tem no céu é precioso, e tudo é nosso. Nós não vamos precisar brigar com ninguém, matar ninguém para ter, porque está tudo lá, preparado, só nos esperando. Aqui nessa palavra me chamou a atenção também que ele disse bem assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. Não é o que você possui, né? Isso daí não tem importância nenhuma. Para Deus a importância é a sua alma, né? E Ele vai dizer assim: louco, nessa noite eu pedirei a sua alma. E quando eu pedir a sua alma, o que é que você tem para me apresentar? Porque essas riquezas aí na terra que você juntou, eu não quero. Não é isso que Deus quer, né? Então nós temos que pensar na nossa alma. Como é que está a nossa alma? Ela está pronta, ela está preparada? Ela está do jeito que Deus quer? Né? Porque se ela não tiver, não importa.
que você conquistou na terra, ou que você já quer conquistar o dinheiro, a riqueza que você quer, não tem valor nenhum para Deus, né? Então, nós temos que cuidar da nossa alma, buscar aquilo que é do céu, aquilo que edifica, porque as coisas materiais desse mundo já está totalmente perdendo valor. Então, para nós não faz diferença ter como não ter, né? É isso que Deus tem falado para mim. E eu já entreguei na mão do Senhor aquilo que eu tenho para receber de Deus. Se eu tiver que ter, se eu não tiver, pedir o Senhor venha me arrebatar antes, venha me levar, amém, glória a Deus, não faço mais questão, né? Meu apartamento está lá, ainda não veio não. A mulher botou lá um tecido e disse que os elevador só vão entregar para o final do ano. 6 meses, aí aumenta mais 6 meses, aí aumenta mais um ano. Não sei, eu não sei se eu vou conquistar esse apartamento de verdade. Eu já morei como casou. Mas eu não sei se eu ainda vou ser dona desse apartamento. Não sei. Porque pode ser que Jesus volte antes, né? E isso não vai me contar para mim mais, porque para mim já não tem que falar não. Se eu tiver, terei. Se eu também não tiver, não terei. É desse jeito que eu venho pensando. Glória! Porque eu não vou mais me apegar a coisas materiais. Eu não vou. Eles sabem disso, eu falo isso lá em casa, né? Dinheiro, não faço mais questão, né? A saúde da gente, ela já está comprometida. Lá em casa todo mundo está com probleminha de saúde. Mas só que a Bíblia diz que sem passar pela morte, ninguém verá a Deus. Eu vou viver eternamente. Se eu quero ir para o céu, se eu quero ficar com Deus, uma hora nós vamos. Uma hora nós vamos passar pela morte. E nós temos que estar preparados como? Sem medo. Porque se você tem certeza da salvação, você não tem medo de passar pela morte. Desse jeito, é mais uma preparação. Você tem que se preparar a sua mente e o seu coração, né? Se preparar para você passar pela morte e sem medo. Porque senão você vai ser salvo. Então, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, né? E agradeço por nós, orando pela nossa família. Nós estamos carentes de oração, né? Que Deus nos abençoe.